A segunda a Timóteo. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em união com Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado. Haja benignidade merecida, misericórdia, paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou grato a Deus, a quem estou prestando o serviço sagrado, assim como os meus antepassados fizeram, e com a consciência limpa, que nunca deixo de me lembrar de ti nas minhas súplicas noite e dia, tendo saudade de ti ao me lembrar de tuas lágrimas, para que eu fique cheio de alegria. Pois eu me recordo da fé que há em ti, sem qualquer hipocrisia, e que houve primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, mas estou confiante que há também em ti. Por esta mesma causa, faço-te lembrar que atisses, como a um fogo, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de bom juízo. Portanto, não te envergonhes do testemunho a respeito de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro pela causa dele, mas participe em sofrer o mal pelas boas novas, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma chamada santa, não em razão de nossas obras, mas em razão de seu próprio propósito e benignidade merecida. Isso nos foi dado em conexão com Cristo Jesus antes dos tempos de longa duração, mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aboliu a morte, mas lançou luz sobre a vida e a incorrupção, por intermédio das boas novas, para as quais fui designado pregador e apóstolo e instrutor. Por esta mesma causa, eu também sofro essas coisas, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem tenho crido e estou confiante em que ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Apega-te ao modelo de palavras salutares que ouviste de mim, com a fé e o amor que há em conexão com Cristo Jesus. Guarda, por intermédio do Espírito Santo que mora em nós, o que de excelente te foi confiado. Sabes o seguinte, que todos os homens no distrito da Ásia se desviaram de mim. Figelo e Hermógenes são desses. O Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque muitas vezes me trouxe revigoramento e não se envergonhou das minhas cadeias. Ao contrário, quando ele estava em Roma, procurou-me diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda achar naquele dia misericórdia da parte de Jeová. E sabes muito bem todos os serviços que ele prestou em Éfeso. Capítulo 2. Tu, pois, filho meu, persiste em adquirir poder na benignidade merecida que há em conexão com Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim, com o apoio de muitas testemunhas, destas coisas encarrega homens fiéis, os quais, por sua vez, estarão adequadamente habilitados para ensinar outros. Como soldado excelente de Cristo Jesus, participa em sofrer o mal. Nenhum homem, servindo como soldado, se envolve nos negócios comerciais da vida, a fim de que possa ganhar a aprovação daquele que o alistou como soldado. Além disso, quando alguém compete, mesmo nos jogos, não é coroado a menos que tenha competido segundo as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, tem de ser o primeiro a participar dos frutos. Pensa constantemente no que digo. O Senhor te dará realmente discernimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo foi levantado dentre os mortos e era do descendente de Davi, segundo as boas novas que prego, sendo que em conexão com elas estou sofrendo mal, ao ponto de estar em cadeias como malfeitor. Não obstante, a palavra de Deus não está amarrada. Por isso prossigo perseverando em todas as coisas pela causa dos escolhidos, para que eles também possam obter a salvação que há em união com Cristo Jesus, junto com glória eterna. Fiel é a palavra. Se morrermos juntos, certamente havemos também de viver juntos. Se perseverarmos,
havemos também de reinar juntos. Se negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não se pode negar a si mesmo. Persiste em fazê-los lembrar essas coisas, advertindo-os perante Deus como testemunha de que não lutem sobre palavras, coisa que não é de nenhuma utilidade, porque subverte os que estão escutando. Faze o máximo para te apresentar a Deus aprovado, obreiro que não tem nada de que se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade. Mas esquiva-te dos falatórios vãos que violam o que é santo, porque passarão a impiedade cada vez maior, e a palavra deles se espalhará como gangrena. Himeneu e Fileto são desses. Estes mesmos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão subvertendo a fé que alguns têm. Apesar de tudo isso, o sólido alicerce de Deus fica de pé, tendo este selo: Jeová conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que menciona o nome de Jeová renuncia à injustiça. Ora, numa casa grande, não há só vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e alguns para fim honroso, mas outros para fim sem honra. Portanto, se alguém se mantiver livre destes últimos, será vaso para fim honroso, santificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Por isso, foge dos desejos pertinentes à mocidade, mas empenha-te pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, ao lado dos que invocam o Senhor de um coração puro. Outro sim, recusa questões tolas e ignorantes, sabendo que produzem lutas. Mas o escravo do Senhor não precisa lutar, porém, precisa ser meigo para com todos, qualificado para ensinar, restringindo-se sob o mal, instruindo com brandura os que não estiverem favoravelmente dispostos, visto que talvez Deus lhes dê arrependimento, conduzindo a um conhecimento exato da verdade, e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do diabo, visto que foram apanhados vivos por ele para a vontade deste. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade, traidores, teimosos, enfunados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com o seu poder, e destes afasta-te. Pois dentre estes surgem aqueles homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e levam cativas mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, levadas por vários desejos, sempre aprendendo, contudo, nunca podendo chegar a um conhecimento exato da verdade. Ora, do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes prosseguem resistindo à verdade, homens completamente corruptos na mente, reprovados quanto à fé. Não obstante, não farão mais progresso, pois a insensatez deles ficará bem clara a todos, assim como ficou a daqueles dois homens. Mas tu seguiste de perto o meu ensino, meu proceder na vida, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meus sofrimentos, a sorte de coisa que me aconteceu em Antioquia, em Icônio, em Listra, a sorte de perseguição que aguentei. Contudo, o Senhor me livrou de todos esses. De fato, todos os que desejarem viver com devoção piedosa em associação com Cristo Jesus também serão perseguidos. Mas os homens iníquos e os impostores passarão de mal a pior, desencaminhando e sendo desencaminhados. Tu, porém, continua nas coisas que aprendeste e ficaste persuadido a crer, sabendo de que pessoas as aprendeste
e que desde a infância tens conhecido os Escritos Sagrados que te podem fazer sábio para a salvação, por intermédio da fé em conexão com Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Capítulo 4. Eu te mando solenemente, perante Deus e Cristo Jesus, que está destinado a julgar os vivos e os mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ocupa-te nisso urgentemente, em época favorável, em época dificultosa. Repreende, adverte, exorta, com toda longanimidade e arte de ensino. Pois haverá um período de tempo em que não suportarão o ensino salutar, porém, de acordo com os seus próprios desejos, acumularão para si instrutores para lhes fazerem cócegas nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, ao passo que serão desviados para histórias falsas. Tu, porém, mantém os teus sentidos em todas as coisas, sofre o mal, faze a obra de um evangelizador, efetua plenamente o teu ministério. Pois já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo devido para o meu livramento é iminente. Tenho travado a luta excelente, tenho corrido até o fim da carreira, tenho observado a fé. Doravante me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará como recompensa naquele dia. Contudo, não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua manifestação. Faze o máximo para vir ter comigo em breve. Pois Demas me abandonou, porque amava o atual sistema de coisas e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil para ministrar. Porém, mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze o manto que deixei em Troade com Carpo e os rolos, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos danos. Jeová lhe pagará de volta segundo as suas ações. E tu também, guarda-te dele, porque ele resistiu às nossas palavras num grau excessivo. Na minha primeira defesa, ninguém se pôs do meu lado, mas todos passaram a abandonar-me. Não lhe seja isso posto na conta. Mas o Senhor estava perto de mim e me infundiu poder, para que por meu intermédio se efetuasse plenamente a pregação, e todas as nações a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra iníqua e me salvará para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Dá os meus cumprimentos a Prisca e a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Faze o máximo para chegar antes do inverno. Eubulo manda os seus cumprimentos, e também Pudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos. O Senhor esteja com o espírito que mostras. Sua benignidade merecida seja convosco.